Olá, eu sou a Vanessa Viléu, educadora de infância e cofundadora da Child Diary. E hoje estamos aqui para mais um episódio das nossas conversas pedagógicas. Hoje tenho comigo a Inês Soutomaior. Olá, Inês. Olá, Vanessa, bom dia. Bom dia. A Inês Soutomaior é coach infanto-juvenil. E hoje vamos tentar perceber tudo o que pudermos sobre o que é o coaching, como é que o coaching se aplica a crianças, a adolescentes, e temos nada melhor do que a Inês para nos explicar como tudo isto funciona. Portanto, Inês, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu. Quem é a Inês? Eu sou uma pessoa muito de desafios. Eu gosto muito de assumir, de pegar nos sonhos e de ir atrás, mas sou principalmente uma pessoa de pessoas. Adoro pessoas, adoro as partilhas, aquilo que me trazem, aquilo que eu também posso entregar. E acho que isso é que nos faz também mais ricos, e principalmente uma coisa que eu acho que vou fazer a vida inteira e que é isso também que me traduz um bocadinho, que é aprender, é estar sempre a aprender e estarmos sempre aqui disponíveis para ver outras coisas e outras maneiras de encarar um bocadinho a vida. Sim, uma pessoa que vem da arquitetura e vai para o coaching. Faça-nos um flashback, como é que tudo isto começou, não é? Como é que alguém durante anos é arquiteta e depois... Vou ser coach. Exato. Não foi assim de repente, mas realmente a arquitetura foi a minha primeira paixão, no fundo. Tem muito a ver com a ideia de criar, de imaginar, lá está, o tal sonho, não é? De imaginar, de ter situações que eu gostaria que existissem e depois vê-las a ganhar vida, que isso é fantástico. E melhor ainda, depois deixam de ser nossas, é quase como um filho, não é? Nós criamos, nós damos as bases, as tais fundações, nós damos ali tudo, a educação toda que a gente sabe, e depois vão à vida deles. E nós cruzamos o dedo, pensar que corra tudo bem, não é? Um bocadinho por aí. E de facto na arquitetura sempre tudo correu muito bem, tive essa sorte. Sempre tive o meu ateliê também, primeiro comecei pelos grandes, depois fiz o meu próprio. Fui para o estrangeiro, tive assim uma série de experiências fantásticas, criei uma loja, enfim, sempre só bastantes desafios, de facto. Bastante empreendedora. Sim. Eu não consigo estar quieta, a verdade seja dita. E no meio de tudo isto, eu tive 3 filhos, pronto. Em que o mais velho é do primeiro casamento do meu marido, já tem 16 anos, já é um adolescente no seu melhor, mesmo, maior que eu, portanto, está fantástico. E mais 2 meninas, que agora já têm 9 e 6 anos. E a minha filha do meio, no fundo, não é? Desde sempre foi um grande desafio, ainda hoje é, e de facto na altura, ainda por cima, eu no fundo era mãe de primeira viagem, não é? Apesar de já estar a acompanhar o mais velho, mas minha era assim a primeira experiência, em que nós pomos tudo em causa, não é? Tudo aquilo que nos foi passado, tudo aquilo que nos dizem e que nos dão imensos conselhos, não é? Assustadores. E realmente ela era uma menina que não dormia. Tive 4 anos sem dormir, foi assim um bocadinho complicado. A privação de sono é assim uma coisa que nos leva um bocadinho à loucura. Mas isso era só um sintoma, no fundo. Pronto, houve uma série de outras situações que a verdade é que também nunca me chegaram a dizer basicamente o que era. Eu com uma ansiedade enorme, porque eu queria era ter uma resposta, é quase que deixa-me cá pôr numa gaveta. E depois tudo isto se transformou muito quando eu própria, apesar de já ter tido acompanhamento até de psicoterapia e tudo isso, porque foi assim uma altura difícil, mas fui eu fazer um processo de coaching. Foi através de uma amiga que me disse, olha, eu acho que isto era uma coisa boa para ti. E eu fui fazer e, de facto, aquilo mudou radicalmente. Pronto, também me predispus para, não é? Nós, quando nos metemos nesta coisa do coaching, nós temos que estar abertos a querer mudar, porque senão também não conseguimos. E, portanto, mudou a minha visão perante esse problema, essencialmente. E isso fez, assim, uma transformação radical na minha família, propriamente dita, porque eu passei a gerir a ansiedade que eu tinha com ela, passei a acreditar no fundo nela e a mostrar-lhe a ela também que ela era capaz, pronto, porque nós de facto ficamos tão ansiosos e queremos tanto. E eu andava sempre em tantos médicos e em tanta coisa que aquilo, eu acho que houve uma altura que eu só vivia para ela. À procura de respostas, não é? Sim. E isso não é saudável, ponto, não é? Por mais que a gente ache que está a ajudar e que está a tentar fazer o melhor, não é de todo saudável. E portanto, esse processo para mim foi revelador, de facto, do potencial que cada um de nós pode ter e do que é que podemos fazer. E para mim a chave principal para qualquer situação, perante qualquer contexto, todos nós
podemos ter uma atitude que a gente quiser. E não precisamos nos ficar como vítimas, não precisamos nos... por simplesmente dizer isto é o que eu tenho, é o que se passa e pronto, e vou ficar por aqui, mas não, é o que é que eu quero. Então o que é que eu quero? Está bem, independentemente do que me acontece, o que é que eu quero? E foi um bocadinho essa atitude que eu tive. Bem, eu não consegui parar, não é? Claro. E então fui fazer formação internacional em coaching e depois pensei, mas porquê que isto é só para adultos? Não faz sentido, porque na altura só se falava muito no coaching ou no coaching executivo e começa agora a aparecer mais o life coaching, por assim dizer, que eu acho que as coisas estão interligadas, mas pronto, nós não somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa no emprego, não é? Mas enfim. Mas, de qualquer forma, eu pensei, então, mas quer dizer, dar ferramentas, dar confiança, dar autoestima, então, mas tudo isto não faz sentido, mas é nas crianças? Quer dizer, não é desde cedo que nós devemos trabalhar estas habilidades. E pesquisei imenso, e cheguei à conclusão que cá em Portugal não havia nada. E pensei, como é que é possível uma coisa que me parece tão básica e não haver? Bem, depois de muita pesquisa, encontrei no Brasil. Para ser muito sincera, na altura fiquei um bocadinho receosa, aquele nosso preconceito que nós às vezes temos, não é? Em relação aos brasileiros, mas eles estão muito à frente em relação a este tema. E certifiquei-me de que de facto era uma coisa bastante válida e já com muita experiência também. Eles lá já atuam neste nível há muito tempo e já com muitos resultados. Quer em escolas, quer individualmente, eles já têm isto mais do que provado. E portanto, olha, fui para lá. Fui para lá, fiz uma parte lá com a minha mentora, depois continuei cá a fazer a formação e a minha ideia até é trazer o coaching infantil-juvenil para Portugal, porque de facto já consegui, já houve uma formação em setembro. Portanto, agora também já estou aqui a criar mais, porque há aqui um universo enorme para ajudar, não é? Pois é, sim, há. Muita coisa. E, portanto, foi um bocadinho isto. Depois comecei de uma forma muito intuitiva a fazer em casa, quase que do género, deixa mesmo ver se isto é verdade. Porque lá está, tinha muito por onde experimentar, não é? Com um adolescente, com 2 crianças e com tudo isto a mexer, eu tinha muito por onde aplicar. E, de facto, os resultados são fantásticos. Por exemplo, só para ter uma ideia, e óbvio que eu com os meus filhos faço de uma forma muito informal, não é? De uma forma muito casual, não é? Uma coisa assim muito metódica. Esta minha filha, ela tem uma ansiedade enorme, pronto. E ela, quando começa a altura da escola, ali umas 2, 3 semanas antes daquele início de setembro, aquilo era uma loucura. Começa a ficar... Não, Vanessa, desde não dormir, de ter febre, vómitos, a sério, uma série de sintomas físicos, coitadinha, que era... Eu já ficava ansiosa só de pensar que aquilo ia começar. Isto é um impacto muito grande também do adulto, não é? O adulto começa a ficar, é um ciclo que... Completamente. Nós não temos... Não sei, às vezes, se calhar é uma forma um bocado inconsciente, mas cá não temos noção do impacto do que... A nossa expressão, nós até podemos estar a dizer que estamos super tranquilos e que sim, consegues, mas a nossa expressão, eles leem muito melhor, não é? E diz tudo. E depois começou, então foi estudar coaching para crianças e adolescentes. Exatamente. São 2 formações até independentes, porque de facto isto está muito baseado no desenvolvimento neurológico da criança, portanto do próprio cérebro da criança, e que é muito diferente do adolescente, não é? E portanto são 2 situações muito específicas, muito concretas, que estão adaptadas ao desenvolvimento cognitivo deles também, porque não é chegar e pegar nas ferramentas de coaching geral, não é normal, e aplicar a crianças, é impossível fazer isso, pronto, não faz sentido. Tem a ver, por exemplo, na criança, são ferramentas em que eles se projetam, em que eles conseguem, de facto, nós trabalhamos muito a empatia, o eles conseguirem colocar-se no lugar do outro, ou perceber o impacto que isso tem, não é? Para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho melhor, o que é o coaching, então, para crianças e jovens? O que é que vocês fazem? São várias sessões? É uma sessão? O que é que se faz? Para tentarmos aqui perceber um bocadinho... Então, primeiro de tudo, e assim de uma maneira muito simples, coaching é um processo, certo? Em que nós definimos logo numa primeira sessão com a família, claro, porque isto a família é um sistema, não é? Portanto, nós não trabalhamos a criança individualmente, em que definimos, e de uma maneira muito específica, nós chamamos a questão do objetivo SMART, é colocar um objetivo. Primeira coisa, pronto, sem isso, e eu ainda no outro dia foi engraçado com um adolescente, que ele dizia-me, não, está tudo bem. Eu, então está bem, então olha, se não temos nenhum objetivo, ficamos por aqui.
Pois bem, realmente, e então colocou à maneira dele, porque aquilo que os pais estavam a dizer não fazia sentido. E a partir do momento em que ele colocou à maneira dele, ok, vamos continuar, e fez todo sentido. Portanto, primeira coisa, fazer um objetivo. Ponto. O que é que eu, até pode ser uma coisa que eu queira melhorar. Não está nada de mal, mas eu quero melhorar. Eu quero tirar mais proveito na escola. Eu quero me relacionar melhor com os meus amigos. Eu quero não me zangar com o meu irmão todos os dias. Às vezes isto são queixas dos pais, não é? Mas, portanto, tem muito a ver com relacionamento. Ou seja, tem só a ver com a parte comportamental. O coaching não interfere em nada, que sejam distúrbios, que sejam traumas, que seja... Isso, tudo tem o seu caminho, é com a técnica, é com a psicologia e é outra coisa completamente diferente. Podemos, sim, atuar em conjunto. Porquê? Porque os efeitos são muito rápidos, Vanessa, que é isso que é fantástico. Ou seja, só aqui para fazer um sumário, o coaching não é psicologia. Complementa a psicologia e juntas podem chegar a objetivos mais rapidamente. Exatamente. Agora, se é uma criança com déficit de atenção, com hiperatividade, tem sempre que ser acompanhada por um psicólogo. Quer dizer, só vir a mim não faz sentido nenhum, de todo. Não, nem eu aceito, porque acho que não está correto. Mas pronto, portanto, resumindo, nós temos um processo de 10 sessões, por norma. Portanto, é uma coisa à volta de 2 meses e meio, é relativamente rápida, em que nós pegamos nesse objetivo e tentamos perceber exatamente o que é que vai ter que estar a acontecer diferente quando eu chegar a esse objetivo. Porquê? E porquê é que é tão importante nós percebermos o que eu chamo as evidências, não é? O que é que vai estar diferente? Porque quando a gente chega lá, como por norma a criança até já atingiu a meio, não é preciso chegar ao fim, já atingiu a meio, os pais vêm com outros problemas. É quase que isto é normal, a gente, ok, deixou de ser um problema, eu esqueço-me e venho com outras situações, não é? E nós temos muito isto, é um bocadinho cultural. Esquecemos de o valorizar, não é? Esquecemos de, não, mas ele já conseguiu isto tudo. E então, se tiver lá o que é necessário mudar, nós mostramos, então, mas espera lá, já viu o que é que ele já mudou neste percurso em 2 meses? O que é que ele já conseguiu tanto em 2 meses? Não é? E os pais até ficam, bem, realmente, já nem me lembrava que isto era assim tão difícil. A gente esquece, não é? E é normal. Estamos muito focados no que corre mal, não é? No que nos preocupa. Ninguém vai para a cama a pensar naquilo que correu bem durante o dia. Vamos todos a pensar ou no que correu mal, ou no que é que podia ter corrido melhor. Mesmo. Ainda ontem, por acaso, tive uma sessão com um jovem que me dizia o objetivo dele é ser mais positivo com ele. Okay? Uma coisa muito engraçada. E ele, de facto, pensou, bem, eu no dia-a-dia já sou positivo, já cheguei lá, estamos na 7ª sessão. Não, está tudo ótimo, está... Depois começou assim, pois ele é assim muito visual, fica assim, a pensar como é que será. Bem, eu quando vou para a cama, aquilo é um bocadinho complicado. Foi engraçado que ele próprio trouxe isso assim, então está bem, então, e como é que tu queres, ou como é que tu achas que podes ser positivo quando tu vais para a cama? Se calhar em vez de pensar nos problemas, vou pensar nas coisas boas. Está feito. Claro. Não é? São pequenas mudanças que fazem... Mas qual é que é a grande diferença no coaching e porque é que ele tem tanto efeito? É porque eu não vou dizer a ninguém o que é que tem que fazer. Não faz sentido. Porque o que vale para mim não vale para a Vanessa, não vale para os outros pais, não vale para os professores. Não há receitas, não é? Não há. Eu até, há umas conversas que eu às vezes faço entre pais que eu chamo-lhe as soluções sem receita. Porque, de facto, cada um tem a sua própria solução, não é? Mas tem que estar predisposto para a encontrar e acreditar nela, porque nós às vezes também não acreditamos muito que somos capazes, não é? E nós passamos isso para os nossos filhos, infelizmente. E, portanto, esta coisa do valorizar e de dizer, não, mas espera, eu tenho esta situação, eu afinal quero ter outra, vou trabalhar neste sentido. São as crianças propriamente ditas e os adolescentes que me dizem o que é que vão fazer, eu não lhes digo nada, okay? Eles encontram soluções fantásticas, a sério, é tão engraçado. Vêm com coisas assim que uma pessoa pensa, eu nunca me lembraria disto, nunca te daria este conselho, e para ele funciona, que é o que interessa, não é? E como são eles que se predispõem, o que é que isto gera, que para mim é o princípio básico disto tudo? Uma autorresponsabilidade enorme. Pronto. Eles ganham o sentido de, afinal, aquilo que eu decido, aquilo que eu quero, tem impacto. Aquilo que eu me predispus a fazer, realmente muda. E agora quem nos está a ouvir está a perguntar, então com que idade é que eles podem começar? Com que idade é que podemos começar a fazer isso? É assim, com crianças, os processos individuais é a partir dos 7 anos. E porquê? Porque tem a ver com o desenvolvimento cognitivo da criança.
ela tem que perceber a que é que se predispõe, não é? Lá está, ela tem que perceber a causa e efeito. Que ela diz que vai fazer uma determinada coisa e que aquilo vai dar uma determinada reação e que, portanto, por isso ela consegue depois ganhar a sua confiança, a sua autoestima, tudo isso. Portanto, com crianças é a partir do 7 e, como eu costumo dizer, com os jovens pode ir até... Nós, hoje em dia, somos jovens até aos 30 e tal, não é? Se não é? Os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20 e por aí fora. Antes disso, o que é que nós acreditamos? Que realmente os pais são os melhores coaches dos seus filhos. Pronto. Porque eles é que estão na relação, eles é que os conhecem, eles é que sabem essas fragilidades e, mais do que isso, para a própria criança, eles são a referência. E, portanto, se eles derem esse exemplo de que acreditam, mas acreditar verdadeiramente, não é só dizer, eu acredito tanto que tu és capaz, filho. Não, tem mesmo que acreditar, não é? Tem que ser mesmo muito verdadeiro e sentido, não é? Pronto, e isto faz toda a diferença, porque eles apercebem-se dessas coisas. E, portanto, é válido a partir de crianças com 2 anos fazer sessões, que ainda por cima até são mais curtas, são cerca de 5 sessões, nós chamamos um processo informal, em que nós damos as ferramentas de coaching para eles aplicarem nos próprios filhos. E eu já tive uma colega lá no Brasil que fez a uns pais de uma criança de 30 e poucos anos. Porque eles não sabiam lidar com ele, a verdade é essa. Pronto, não é? Portanto, era ali uma relação parental que não estava resolvida. Sim. Portanto, é como eu digo, eu acho que isto não há grande limite. Não há. Porque basicamente nós estamos sempre a trabalhar habilidades sociais, não é? E estamos a desenvolver neles ferramentas que lhes vão dar para a vida toda. Que é o que eu no início eu costumo sempre começar por dizer. Vocês vão ter este processo comigo, nós vamos atingir esse objetivo, tenho a certeza absoluta e de facto até hoje não houve um único que não chegasse lá, que é ótimo, e depois não vão precisar de mim para nada. Porque aquilo que é ótimo, não é? Exato, não é esta coisa de dependência, muito pelo contrário, viram como é que fizeram, então vocês agora só têm que aplicar nisto em qualquer situação que vos apareça à frente. Inês, e na escola? Não é? Os meninos passam, saiu agora um novo estudo, que para nós que trabalhamos em educação não é novidade, os meninos passam em média 40 horas, eu até acho que o estudo está modesto, nas instituições, portanto, nós, educadores, professores de primeiro ciclo, professores de segundo, quer dizer, nós professores de forma geral, temos uma responsabilidade cada vez mais acrescida com estas crianças, que passam cada vez mais horas connosco. E a nossa responsabilidade passa cada vez mais pela comportamental, porque não raro professor vai dizer, independentemente da idade com que trabalha, que perde, que não é perder, e daqui umas aspas muito grandes, bastante tempo nas competências emocionais e sociais das crianças de um grupo. Se calhar beneficiaríamos todos com o coaching, não é? Sim, sem dúvida, Vanessa, a sério, eu acho que era assim a melhor coisa, porque de facto uma coisa é eu estar 1 hora com uma criança por semana, não é? Em que tem imenso impacto, porque é o objetivo dela e portanto ela consegue... Mas outra coisa que eu acho que pode ajudar imenso, e pode começar desde o pré-escolar, que aliás eu acho que é onde deve começar, para ser sincera. Isto não há... Ainda no outro dia me diziam, mas isto na universidade é que é bom, e eu assim, não, é quando eles têm 3, 4 anos, é aí que se desenvolve, para depois não ser preciso chegar à universidade, não é? Mas então, se estas ferramentas que eu até digo que posso dar aos pais também, não é? No tal processo, se forem transmitidas, que eu tenho dado em termos de formações para professores, normalmente o que eu costumo é dar uma palestra para a própria escola, até para os pais saberem do que é que se trata, porque às vezes os pais também ficam um bocadinho receosos, então, mas agora a educadora vai aplicar o quê? O que é isto? Porque é uma novidade, a verdade é essa, e portanto as pessoas ainda têm alguma desconfiança, normal. E portanto é primeiro de tudo falar à comunidade, no fundo, educativa, sejam pais, professores, educadores, as auxiliares, porque também elas fazem parte do percurso daqueles meninos, não é? Portanto, tem que estar tudo em conjunto e dando formação depois a esses educadores, a esses professores. Aliás, eu costumo dizer até a cozinheira é importante que venha, porque também ela trata com eles, também ela lida com os meninos. É das pessoas mais importantes na escola. Exato! Sem sombra de dúvida. E, portanto, eu acho que o ideal é sempre englobar a escola toda. E, no fundo, o que eu lhes transmito é as ferramentas básicas do coaching e que fazem toda a diferença, Vanessa. É o não julgamento, é o não sugerir, é a escuta ativa, é a autorresponsabilidade, é acreditar que a criança tem as melhores respostas para os seus problemas e que ela consegue solucionar. Ou seja, no fundo
dá-lhes a eles também essa base. Ou seja, a Inês vai às escolas, às creches, jardins de infância, trabalhar com professores, com docentes e com auxiliares, com a comunidade educativa, para que consigam eles próprios ser coaches das crianças? Exatamente, sim. Ok. Sim. Assim, depois, por vezes, o que também já aconteceu foi um professor dizer-me: pois, mas eu para fazer isso eu primeiro tenho eu que estar bem. E já ter tido este sentido foi fantástico, e então fiz um processo paralelo só com aquele professor, ok? Porque tem questões dele, e todos temos, a verdade é essa, não é? E eu acho que nós temos que estar todos os dias a desenvolver-nos. Eu não consigo ajudar ninguém se eu primeiro não estiver bem comigo, não é? E isso não é uma coisa fechada no tempo. É uma coisa que aconteceu hoje, depois, ok, eu consegui resolver aquela situação e depois surgem outras questões, a vida é mesmo assim. E, portanto, às vezes também surge esse paralelismo, que é, ok, eu ajudo este professor numa determinada questão e depois ele está apto, sente-se pelo menos mais confiante para também ele aplicar estas ferramentas. Porquê? Porque nós, no fundo, também quando sentimos em nós próprios o resultado, não é? E como é que isto funciona? Um bocadinho como foi a minha história, não é? Ok, isto funcionou tão bem, foi tão bom, foi, quer dizer, é tão eficaz, de facto tem um impacto tão grande na minha família. Espera lá, então como é que eu agora posso replicar isto? E os professores podem replicar para 20 e tal crianças com quem estão todos os dias. Ou seja, o impacto, não é? então a Inês consegue-nos transmitir ferramentas para que nós possamos aplicar, tanto individualmente com as crianças, porque nós temos sempre trabalho individualizado nas nossas rotinas, mas também na mediação do grupo. Exatamente. Por exemplo, criar regras e combinados numa sala de aula. Como é que o fazem em conjunto com as crianças para que elas fiquem responsáveis também por aquilo, não é? Não ser uma coisa imposta que lá está ou que foi transmitida. Vamos fazer em conjunto. E depois a gente sabe que aquilo não é em conjunto que é feito, não é? Pronto. Perceber, depois isso é outra coisa muito engraçada, que eu também sou analista comportamental, portanto, perceber o perfil de cada aluno e como é que podemos, de facto, aproveitar as melhores competências que aquela criança tem. Sim, temos um longo histórico aqui a falar sobre essa matéria. Se calhar precisamos de ouvir mais Inês a falar dessas coisas para nós. É tal questão de valorizar, Vanessa, sempre, não é? Valorizarmos sempre, e eu acho que por aí nós já estamos a ajudar muito mesmo. Acho que é assim uma coisa fundamental. Ok, então quem quiser pode consultar a Inês. A Inês vem às escolas, creches de infância para nos ajudar a ser coaches, estou a dizer bem? Sim. Das nossas crianças. Então, quer dizer, eu educadora de uma sala de 2 anos ou de uma sala de 3, eu posso usufruir desse tipo de ferramentas e trabalhar com o meu grupo ou com uma ou duas crianças que eu vejo que está ali uma maior dificuldade e trabalhar e implementar essas ferramentas. É assim, eu costumo dizer que eu acho que isto do coaching depois passa a ser um estilo de vida. Porque eu, por exemplo, para ter uma ideia, ainda há 2 anos atrás eu já tinha a minha mais pequenina, na altura tinha 4 anos, e que me dizia: mas porquê é que tu agora fazes tantas perguntas difíceis? Porque de facto depois isto é um hábito, nós vemos que funciona, que é bom, que tem resultados e... Claro que sim. Pronto, e é uma mudança de mindset, é um bocadinho isso. E portanto sim, tem imensa aplicação. E nos dias de hoje, quer dizer, nós já tive outra conversa pedagógica com o Dr. Nuno, que a Inês também conhece. Estamos muito aqui focados na capacitação de pais, na capacitação de professores, para que juntos consigamos capacitar as nossas crianças a também conseguirem viver numa sociedade que está em constante transformação, em que temos cada vez todos menos tempo para as nossas crianças, as crianças passam cada vez mais tempo connosco e temos que encontrar estratégias para lidar melhor com questões que se calhar não estávamos habituados, não é? Porque o meu grupo, há 10 anos atrás, quando comecei a trabalhar de crianças, não tem nada a ver com o grupo de hoje. Os interesses então nem se falam, não é? Mas mesmo as próprias dinâmicas, as coisas pelas quais se interessam, a envolvência à volta, os temas que eles trazem para as nossas salas, totalmente diferentes. E um educador que esteja a trabalhar há 30 anos... Sim. E também é difícil mudar hábitos, nós sabemos isso, não é? Portanto, isto é um bocadinho de treino, mas o que é engraçado, de facto, é que a educação que nós tivemos já não se aplica hoje em dia, não se aplica. E nós, por norma, nós ou fazemos exatamente aquilo que aprendemos, ou vamos para o outro extremo oposto. Mas porquê? Porque não nos foi ensinado exatamente, não é? E, portanto, no fundo, é também dar aqui ferramentas aos próprios pais para eles saberem, à data de hoje, educar com a situação de hoje, no contexto que nós temos hoje em dia.
que não é igual, não é de todo. Nós também temos que nos reinventar aqui um bocadinho e perceber que as coisas de facto mudaram e que não é só mania de nós dizermos mas isto na minha altura também era assim. Não é. A verdade é que não é. Não é? E depois às vezes também me aparecem questões, mas tu trabalhas com a criança, mas o problema está nos pais. Principalmente as educadoras vêm muito com esta situação. É normal e de facto se calhar está. Assumindo. É verdade. E de facto está. É assim, eu não vejo como um problema, vejo como os pais estão a fazer o melhor que sabem com as ferramentas que têm. Pronto. E portanto também não podem fazer de outra forma. Agora, muitos desses pais também não estão, lá está, com a consciência de que podiam melhorar. E por isso é impossível dizer a alguém, olha, muda, se para ele está tudo bem. Não é? Não dá. E nós, quando vamos pela criança, quando nós capacitamos a criança de que ela pode realmente mudar e fazer diferente, a Vanessa não imagina a interferência que isto depois tem no sistema familiar. Ou seja, os pais acabam por mudar, porque é como quase uma engrenagem, não é? Uma peça mudou de sítio, as outras todas também se vão adaptar e também vão mudar. Exatamente. E, portanto, isto tem imenso impacto na própria família, que é fantástico. E não é encarar a criança como tendo um problema. A criança não precisa necessariamente ter um problema para ir para fazer sessões de coaching consigo, pois não? Não, de todo. É assim, normalmente, os pais muitas das vezes até me vêm com queixas das notas, por exemplo. Então, quando estamos a falar de adolescentes, ou porque está num curso e depois mudou para o outro e não sabe o que é que quer e tudo isso, portanto, vem mais nessa parte pedagógica, vá por assim dizer, não é? Óbvio que estão outras questões por trás. Pronto. E é essas que nós trabalhamos, não é? Mas lá está, não é um problema. Muitas das vezes até dizem, mas é que ele é excelente aluno, não... Pronto, mas agora está um bocado desmotivado, está assim... Outra coisa é a situação de que, a minha filha antes tinha mais confiança, ou eu achava que ela fazia amigos mais facilmente, e muitas das vezes até chegamos à conclusão, ok, é do perfil dela, não tem mal, nós também temos que saber aceitar o outro, não é? Ela se calhar não gosta de estar em multidões, não gosta de fazer 30 mil amigos, gosta de estar no seu grupo, nas suas coisas, não é? E portanto, quando os pais às vezes também percebem, ok, mas eu sou de uma forma, a minha filha é de outra, como é que eu comunico com ela neste entremeio? Como é que eu sei aceitar as opções dela, não é? É o gap, não é? As diferenças entre ter sido adolescente há 20 anos e ser adolescente hoje numa era tecnológica é 300% diferente, portanto... Isso assusta muitíssimo os pais. Assim, eu sei, né? Eu acho que assusta o próprio adolescente. Pois. E de facto a realidade é completamente diferente, e muitas das vezes os pais o que sentem é perdidos e sentem que não controlam. Mas a verdade é que os pais não têm que controlar tudo, não é? Eu acho que nós somos uma geração que tanto queremos, nós queremos oferecer tanto aos nossos filhos, quase que compensá-los por algo, ou um bocadinho se calhar pela nossa falta de tempo, por esta pressa do dia-a-dia em que nós andamos, não é? E que gera algumas culpas e que isso não faz sentido nenhum, mas pronto, não, é difícil, é muito difícil. E depois queremos lhes dar tudo. Não é? E não digo no sentido material, é no sentido de fazer por eles, de resolver por eles, na ideia de que estamos a ajudá-los. E não estamos, de todo, não estamos, porque lá está, mais uma vez, nós lhes estamos a dar as ferramentas para eles um dia conseguirem ganhar a vida por eles. Para eles ganharem as asas que precisam, não é? Exatamente. Estamos aqui a chegar ao final e eu vou fazer as perguntas da praxe à Inês. Eu acho que tinha aqui tema para ficar a tarde toda a conversa com a Inês. Vamos fazer outro... Eu acho que vamos fazer outro podcast sobre coaching, que eu estou mesmo interessada nisto. Vou começar aqui com as nossas perguntas da praxe que fazemos a todos os nossos convidados. Se a Inês tivesse de escolher um livro, um documento, um blog sobre a educação da infância, sobre a educação ou o coaching de forma geral, que teve um grande impacto em si, qual é que seria? Bem, de facto, isso não é fácil. Há tantos, não é? Eu vou tendo tantos na minha mesa de cabeceira que vou pegando, mas aquele que realmente se calhar está lá sempre e que volta não volta, pego para relembrar, é O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel. Já foi escrito há tanto tempo e está tão atual e acho que todos os pais e educadores deviam ler, sem dúvida. Ok. Vamos colocar isto no nosso vídeo, portanto, depois podem consultar este livro que a Inês nos está a sugerir. E agora, se pudesse dar um conselho aos profissionais e aos pais que nos estão a ouvir, qual é que seria? Bem, essa ainda é mais difícil.
Porque uma das máximas do coaching é que nós não sugerimos, nós não damos conselhos, nós ajudamos as pessoas a encontrarem eles próprios as suas respostas e aquilo que faz mais sentido para elas. Mas eu acho que aqui a grande sugestão poderia ser, primeiro de tudo para pais até, é não sintam culpa, porque isso leva-nos a focar no problema, naquilo que está mal e basicamente isso não resolve nada, não é? E, portanto, aqui o foco tem que ser, então, mas o que é que eu quero? A partir de agora, não interessa o que já está para trás, já passou, já foi. O que é que eu quero? E força, a ir em frente, porque todos temos capacidades para lá chegar. Em termos dos professores e educadores, acreditem nos vossos meninos, porque eles são fantásticos. Eles têm coisas ótimas para nos dar. Trazem-nos soluções lindas mesmo e, portanto, vale a pena acreditar neles muito. Bom. Para quem não queria dar sugestões, acabou de dar uma bastante sábia. Inês, mesmo para terminar, é como eu já disse, eu tinha aqui vontade e tema de conversa para estarmos aqui o resto do dia, mas como é que as nossas conversas pedagógicas destinam-se muito a pais e a profissionais de educação, é basicamente quem nos ouve, portanto eu acho que faz todo o sentido que pais e educadores saibam como encontrar a Inês e a Inês Soutomaior Coaching, porque não falámos disso, mas, quer dizer, falou-se, mas não demos o nome, é a Inês Soutomaior Coaching. Como é que podem saber sobre isto? Como é que podem usufruir dos seus serviços e também saber um pouco mais sobre... Então, eu tenho informação no meu site, que é www.inêssoutomaior.pt. Tenho lá as várias modalidades em que o coaching se desenvolve, como é que poderá ser. Basicamente também estão lá os meus contactos, portanto, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou sempre disponível. As redes sociais, acho que estou em... Está em todas? Sim, acho que sim. Não sou muito eu que sou assim, a expert nessas coisas, mas pronto. E tenho todo o gosto a ir às escolas, a ir falar, explicar o que é isto do coaching, mostrar os benefícios e falar para pais, falar para educadores, é com o maior prazer mesmo. Que bom que foi esta meia hora, acho que ultrapassámos um bocadinho, mas não faz mal. Muito obrigada, Inês, mesmo por ter aceito o convite e por ter vindo aqui falar sobre isto. Como vocês sabem, o grande objetivo das nossas conversas pedagógicas é dar-vos a conhecer ferramentas, estratégias, pessoas, serviços que, de alguma forma, acrescentem valor às nossas práticas na área da educação, quer seja como pais, quer seja como educadores, hoje também enquanto professores, porque a Inês também nos trouxe aqui muitas ideias para professores até outras faixas etárias e, portanto, acho que mais uma vez cumprimos a nossa missão com este episódio em que falámos do coaching infanto-juvenil e especificamente dos seus benefícios para crianças, jovens, famílias e comunidades educativas. Eu sou a Vanessa Viléu e temos encontro marcado no nosso próximo episódio das Conversas Pedagógicas.